Mais informações para você com a participação do jornalista Diego Amorim, hoje como DJ. É isso, Diego? Bom dia, Heródoto, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. Hoje é o resumo musical da semana, é sexta-feira, já virou até um pouquinho de tradição. Eu recebi mensagem de um ouvinte querido, o Caio Lima, sugerindo uma música para essa sexta-feira, depois desse imbróglio todo dos combustíveis. Ele sugeriu: você precisa saber da margarina, da Carolina, da gasolina. Essa sugestão do Caio que chegou pra gente. Mas eu preparei pro resumo musical de hoje, Heródoto, uma homenagem a Raulzito, mais conhecido como Raul Seixas, que é baiano, justamente para fazer mais uma homenagem aos baianos, depois daquelas falas terríveis do vereador de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, sobre os baianos. Então, a primeira notícia é a seguinte: o governo Lula relançou ontem o Bolsa Família, em substituição ao Auxílio Brasil, lá do governo Bolsonaro. Foi uma grande festa no Palácio do Planalto. A gente sabe que esse é um tema caro, especialmente para esse governo do PT. O Lula chorou. O ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, fez uma oração. Falou-se muito em tirar o Brasil do mapa da fome. Toda vez que o Lula discursa sobre isso, ele volta lá nos anos do PT, dos seus primeiros 2 governos. Às vezes ele volta no tempo de metalúrgico, às vezes ele volta no tempo lá de Pernambuco, da vida difícil que ele teve no início de tudo. E o Lula, como quase todo político, quase sempre tem uma resposta para tudo, sabe de tudo, tem solução para tudo. Então, para este momento, eu pensei daquela música clássica do Raul Seixas, que diz: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Economia, Heródoto. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tá lá com uma briga interna no PT com a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido. Eles não estão se bicando. Não é de hoje que a Gleisi e o Haddad não se dão muito bem nos bastidores. Eles tentam passar pano nisso, como dizem aí, mas a Gleisi é uma coisinha ali, um calo no sapato do Fernando Haddad. E para este fato eu lembrei daquela música do Raul Seixas, que é: eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca no seu quarto azul binzá. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, talvez seja até aqui o ministro mais enrolado desse novo governo Lula, junto com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que também tem ali as suas polêmicas em torno dela desde o início deste ano. Agora, o Juscelino Filho é uma notícia atrás da outra. A mais recente foi a de que ele usou o avião da FAB para ir ver um leilão de cavalos. E aí, depois que essa notícia veio a público, a informação é de que ele devolveu esse dinheiro público para os cofres públicos, referente ao gasto com esse voo da FAB. Eu perguntei esses dias para um líder político aqui em Brasília se existe alguma possibilidade do Juscelino Filho cair, dele ser demitido pelo Lula. E a resposta foi: cai nada, Diego, para com isso. Então, para isso tudo, eu lembrei de uma música, porque eu imagino, Heródoto, que às vezes os políticos, boa parte deles, não estou generalizando, claro, se fazem de maluco, mas é uma loucura real, que tem um pouco de lucidez. Então, enquanto brasileiro, ouvinte da Nova Brasil, que passa o seu dia ralando e não tem avião da FAB para ir para leilão de cavalos, eles pegam e vê se cola. Se viralizar isso, hoje em dia viraliza, né? Não é repercute, é viraliza. Se isso viraliza, eles pensam em devolver esse dinheiro. Então, para isso, eu lembrei daquela música de Raulzito que diz: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. E aí, se deixar, eu canto essa toda, porque essa é um convite a cantar toda, né? Outro assunto, Heródoto: a Controladoria Geral da União, a CGU, anunciou em fevereiro, no dia 15, a decisão de retirar o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro. Isso era uma promessa até mesmo de campanha do presidente agora, empossado, claro, o Luiz Inácio Lula da Silva. O Vinícius de Carvalho, que é o ministro da CGU, chegou a dar uma entrevista para a CNN, dizendo que teria inclusive um registro de vacinação contra a Covid lá na caderneta do Jair Bolsonaro.
Mas esta semana, a Folha de São Paulo trouxe a informação de que o Ministério da Saúde disse que não vai divulgar esses dados porque isso poderia violar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é a primeira vez que este governo, e todo governo, diz uma coisa, depois diz outra. Às vezes a mesma pessoa diz uma coisa e depois diz outra antagônica. Faz parte ali do jogo e da condução política. Para isso, eu me recordei de outra música de Raulzito, que é: eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Inclusive, lá nos anos anteriores de Lula, ele também já chegou a dizer que preferia ser essa metamorfose ambulante. E para concluir, Heródoto, o resumo musical da semana de hoje, desta sexta-feira, 1º de março, eu ouvi também de um interlocutor aqui do Palácio do Planalto nesta semana que Geraldo Alckmin anda sumido. É interessante isso, né? Começam já os burburinhos. O Alckmin apareceu tanto na campanha, estava sempre do lado do Lula, ali nos primeiros dias de governo, e agora cadê o Alckmin? Lembrando que o Alckmin está acumulando a vice-presidência da República com o MDIC, que é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então ele está tendo muito trabalho. Mas aí política é política, já começa o burburinho em Brasília, né? É natural, outros já começam a dizer que ele só serviu para a campanha, outros dizem que ele não está mais sorrindo ao lado do Lula, e eu pensei em uma música para concluir, de Raul Seixas, finalizando essa minha homenagem a esse músico baiano, cantor baiano, que é aquela assim: às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. E aí dizem que o Lula fica pensando no vice toda hora, porque presidente tem trauma de vice, né? Por conta de impeachment, essas coisas. Então você pensa em mim toda hora, e por aí vai, Heródoto. Uma ótima sexta-feira para você. Tchau, obrigado, Diego.